Boa noite, Paulo. Ô, meu caro, tudo bem? Sua Alô? internet está travando um pouquinho. Tá me ouvindo? Hum, Tô ouvindo. Ah, maravilha. Agora Me acho que ouve deu bem? certo. Ouço, Então ouço tá bom, sim. não sei. Então tá bom. Espera aí, deixa eu só ver Paulo, aqui. primeiramente eu Só, quero te só um segundinho, meu agradecer. querido, porque eu tô tentando estabilizar. Minha internet tava um pouquinho ruim aqui. Só pra ver se eu troco de. Só um momentinho. Ok. O pessoal dá boa noite, né? Tô aqui todo mal educado. Nem dei boa noite ainda. Espero que estejam todos bem. Obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece muito, de coração, você ter aceitado fazer essa live conosco. Que isso. Olha, eu vou só trocar de rede, porque eu acho que tá um pouquinho ruim, e eu volto, tá? É coisa de 30 segundinhos. Não, maravilha, sem problema. Boa noite. Boa noite. Estamos só aguardando o Paulo resolver a questão da internet dele. Nós já estaremos com ele em poucos instantes. Ah, Acho que agora maravilha. melhorou. Melhorou, melhorou sim. Show de bola. Muito bom, Eric. Prazer estar aqui contigo. Desculpa o contratempo inicial aí. Né? Que isso. Acontece. Isso aí é, como o Bernardo Kister gosta de dizer, o atraso regimental do curso online de filosofia. Muito bom. É, então, mais uma vez, eu quero te agradecer demais a sua participação na nossa live hoje. Você recém lançou um livro, o mínimo sobre o Foro de São Paulo, né? Sim, E eu acho que essa live ela vem a calhar bem. Ó, maravilha. O meu eu comprei, mas está a caminho. vai gostar. Você vai gostar, tenho certeza. Depois eu quero um feedback, hein? Ah, com certeza. E nós estamos aqui hoje para falarmos sobre os governos do PT. Eu, conversando, né, com conhecidos, ou às vezes até mesmo pessoas na rua, que vêm dizer que vão votar no Lula ou apoiam o Lula, porque o Lula fez um grande trabalho no Nordeste, o Lula tirou milhões da fome, aquela conversa toda, né? Sim. E a gente veio aqui hoje para entender realmente essa questão, né? Então eu passo a palavra para você, tá? Para a gente começar, então, desmistificando aí, principalmente, vamos, nesse início, pensar na administração mesmo do governo Lula. O que foi feito, se realmente foi feito como as pessoas dizem que foi. Não, isso é muito interessante, Eric, porque assim, quando a gente entra no jogo da paixão política, principalmente política eleitoral, tudo vira algo no sentido de ou 100% não presta ou 100% presta. E essa não é a realidade da política. Até porque, pensa comigo, vamos pensar na estrutura da mentira. Uma mentira, para ela ser crível, ela precisa ter uma parcela de verdade. Isso é um fato. Não existe uma mentira que as pessoas acreditem que não exista uma camada de verdade, uma porcentagem de verdade,
um fundo, uma ponta, né? Todo mundo fala assim, por trás de toda mentira sempre tem um fundinho de verdade. Aqui, desculpa. Então, assim, toda a mentira ela vai ter um pouco de verdade. Pegando esse conceito, se a gente for levar para um governo, se um governo ele for 100% ruim o tempo inteiro, em tudo, ele não resiste, ele não sobrevive. Então, por exemplo, se a gente pega o Bolsa Família, pega aqui o Bolsa Família nós sabemos que ele foi utilizado como um artifício para indiretamente comprar votos. Mas isso significa que o Bolsa Família não ajudou pessoas que realmente precisavam daquela ajuda, daquele dinheiro? Né? Então, aqui que está o ponto, né? Então, assim, é óbvio que o governo do PT, ele fez coisas que foram importantes para o Brasil, sem sombra de dúvida. Só que, qual que é a intenção de fundo em cima dessas ações? Ontem, por exemplo, nós vimos o Lula falar sobre o PAC, né? Que o PAC foi o maior programa de aceleração de crescimento desse país, etc. Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise dialética da coisa, né? O PAC realmente foi um programa de aceleração do crescimento em obras de infraestrutura no Brasil? Eu estou aqui, Eric, só para saber que está girando aqui. Tô, né? O PAC, Não, tô te ouvindo. ele foi... Oi? Tô te ouvindo. O PAC, ele foi esse programa de infraestrutura realmente? Foi. Ele fez obras que geraram benefícios às cidades, à população de alguma forma? Sim. Perdão. O PAC, soubesse, tinha pegado o meu aqui, para te fazer companhia. O PAC, ele gerou empregos para diversas pessoas no ramo da construção civil e etc. Sim, gerou. Olha só, então, com isso, o Paulo agora é petista e está dizendo que o PAC foi uma coisa boa do PT, ele está defendendo o PT, eu não quero mais ouvir esse cara, eu vou sair dessa live. Eu sabia, falso, conservador e etc, né? Só que a gente precisa entender, assim, qual que é a intenção de fundo nisso. Quando a gente olha que o PAC foi o maior programa de aceleração de crescimento, principalmente na área da construção civil, quem diretamente opera a construção civil? O Estado. O Estado contrata empresas privadas para fazer isso. OAS, Odebrecht, Camargo Correia, entre tantas outras empresas. E quando nós temos ali o escândalo do Petrolão, o que nós observamos? Nós observamos que as construtoras, as empreiteiras, eram o banco privado que foi encontrada ali uma forma, né, de você desviar dinheiro para favorecer interesses do partido, né? E aqui tem uma outra diferença. Interesses do partido não necessariamente é o dinheiro que o político gasta com prostituta, champanhe e caviar. Esse é um outro erro, né, que as pessoas elas cometem muito em achar que quando há roubo de político, sempre é porque o cara quer sair com uma prostituta de luxo, ele quer carro, ele quer champanhe. Isso faz parte? Faz. Existem intermediários no meio do processo que são corrompidos e a corrupção é utilizada para isso também? São. Só quando a gente está falando da finalidade do partido, a gente tem que entender aonde quer se chegar com isso. Então, por exemplo, eu estou só citando aqui o exemplo do PAC, que foi algo muito, muito específico ontem. Para o que foi utilizado o dinheiro dessas construtoras? O Lula ontem falou que ele foi inocentado em várias instâncias, que a ONU inocentou e não sei quem. Tudo falácia, tudo distorções. Existem pequenas porções de verdade. Por exemplo, o Lula não deve mais nada para a justiça brasileira? É uma meia-verdade, porque ele foi descondenado. Né? Anularam as condenações dele por conta do CEP. Foi uma traquinagem jurídica, para a gente colocar dessa forma. A ONU, uma comissão que não tem poder nenhum na ONU, que é assim, uma comissão de análise, etc., falou que o Lula, não, ele é inocente e tal. Mas por quê?
está totalmente aparelhada. Mas assim, não, a ONU... Inclusive, se não me engano, essa comissão é presidida pela Bachelet? Pois é, ela saiu agora recentemente, né? A Michelle Ah, tá. Bachelet, que é ex-presidente, é o Alto Comissariado de Direitos Humanos, né, da ONU, era presidido por ela. Ela saiu faz uns 20, 30 dias. Ex-presidente do Chile, membro do Foro de São Paulo, né? Justamente. E o que nós vimos aí, Eric? Quando a gente pega essa estrutura que foi criada, por exemplo, que a OPAC ajudou, nós vemos várias construtoras serem beneficiadas. E como essas construtoras pagavam por esse benefício? Com toda uma estrutura de financiamento de campanhas, de financiamento de grupos supranacionais, né? E a gente tem exemplos aqui, porque eu toquei no ponto, né, do Lula estar descondenado. Ele não deve mais nada, então ele é inocente, que é o que tentam vender. Só que se a gente for aqui na América Latina, nós vamos ver outros parceiros de Foro de São Paulo, outros membros do Foro de São Paulo, que foram presos justamente por conta da Lava Jato. Ou seja, aqui no Brasil encontrou-se um jeito de soltar o Lula da cadeia e depois anular os seus processos. Só que o mesmo não valeu para os seus companheiros de viagem, né, que seja, do Foro de São Paulo. Nós temos ex-presidente do Peru preso, que foi preso por conta de recebimento de propina da Odebrecht. O Rafael Correia, ex-presidente do Equador, que hoje está foragido da justiça, ele tem asilo político na Bélgica e vive insuflando revoltas populares no Equador à distância. Ele teve prisão decretada pelo governo equatoriano por, entre outras coisas, receber propina da Odebrecht. Nós temos um caso das próprias FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um dos maiores produtores de cocaína do planeta, que também praticava até pouco tempo atrás sequestros, né? Que recebia uma mesada por muito tempo da Odebrecht. A mando de quem? Né? Então, assim, percebe a estrutura? E eu comecei falando o quê? Eu comecei falando do PAC, que foi um programa que ajudou pessoas, que gerou emprego no Brasil e etc. Mas olha a profundidade que nós chegamos nisso. Né? É só para dar um exemplo. Não sei se isso responde a sua pergunta, meu caro Eric. Não, com certeza. Com certeza. Pegando o gancho aí com o que você falou, nós sabemos que muito do dinheiro que foi desviado do Brasil, ele foi utilizado para, vamos dizer assim, salvar, né, os países socialistas ao nosso redor aqui. Pode dar uma palhinha para a gente sobre isso aí? Posso. Tem um ponto que eu até coloco aqui no livro, né? O mínimo sobre o Foro de São Paulo. Até falar um pouco sobre isso. Qual que é a estrutura que eu pensei para o livro, meu caro? A gente sempre fala muito do Foro de São Paulo num aspecto conceitual. O Foro de São Paulo é um grupo que envolve ali partidos políticos, membros que queriam restaurar aquilo que foi perdido na União Soviética, o que tudo é verdade. Mas isso fica distante. A gente pode, assim, falar profundamente, com maestria, sobre a questão ideológica, como o nosso saudoso professor Olavo de Carvalho fez na sua última obra que ele colocou à mão, né, que é o livro que ele lançou recentemente, O Foro de São Paulo, que também recomendo, é uma obra magistral, onde o professor Olavo ele aborda em vários artigos todo o conceito da mentalidade revolucionária e como ela possibilitou que existisse o Foro de São Paulo na América Latina, né? É um livro magistral, eu recomendo muito. E só que nós sempre ficamos distantes assim, ok, o Foro de São Paulo, as ações, mas quais ações? Como que é feita? Por quem é feita? Que o Foro de São Paulo. Você não consegue pegar o ente Foro de São Paulo na rua e prender. Você não consegue bater no balcão do Foro de São Paulo. Ele é um agrupamento, é uma ideia, vamos colocar assim para parafrasear o Lula, né? Deixei de virar uma pessoa para virar uma ideia. Justo. Então você precisa entender como ele trabalha, como ele funciona. E é isso que eu me propus a fazer aqui no livro. Né? A ideia foi justamente essa. Pegar o dia a dia, quais foram os países. Então, assim, existe uma separação aqui. Existe toda uma questão conceitual do foro, temporal,
surgimento e etc. Mas o suprassumo dele é mostrar como eles chegaram no ápice, por ações em país por país, e depois como foi o declínio também, trazendo ali país por país, e como foi esse renascimento, que nós estamos hoje totalmente cercados por membros do Foro de São Paulo, tomando o poder em praticamente todos os nossos vizinhos e praticamente em toda a América Latina. A situação assim, ela é perigosa. Um exemplo que tem aqui, eu gosto de falar muito do Porto de Mariel, né? É um que eu trago aqui em detalhes no livro, com transcrições de delação e tudo mais. Porto de Mariel, todo mundo fala, não, foi um presente do Lula e da Dilma pro Fidel Castro. Foi entre aspas. Porque foi um presente, obviamente, mas não necessariamente do Lula e da Dilma. Quem encomenda a construção do Porto de Mariel foi ninguém mais, ninguém menos que Hugo Chávez. Hugo Chávez fala diretamente com Emílio Odebrecht, o patriarca da família Odebrecht, né? Pai do Marcelo Odebrecht, que é o que mais ficou famoso da família, né? Estava em tudo que era jornal. Mas o Emílio Odebrecht está em Caracas com o Hugo Chávez, e aí o Hugo Chávez fala, olha, eu quero que você construa um porto lá em Cuba, o Porto de Mariel, revitalize o porto, né? E etc. Porque, na verdade, a revitalização era construir um novo porto. E o Emílio fala, olha, sendo um pedido do senhor, é muito importante, eu vou procurar uma forma de atender, mas é difícil, porque Cuba tem embargos, a Odebrecht tem negócios nos Estados Unidos, se eu aceito essa obra, vai ficar complicado, a minha empresa vai ter problemas. E o Emílio fala que, na verdade, além disso, ele tinha um problema de receber, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você receber por isso, né? Sim. E aí ele fala, olha, quem sabe se o senhor não conversar lá no Brasil e o Brasil estiver à frente dessa empreitada, eu consiga driblar as questões, né, do fisco, as questões de restrições por conta do embargo a Cuba. E aí o Hugo Chávez fala, não, eu vou resolver isso. O Hugo Chávez aciona o Lula, que aciona o BNDES para financiar quase toda a obra. O investimento do Brasil foi em torno aí de 600 milhões de reais, 600 milhões de reais, financiados pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. E a Odebrecht foi lá, fez a obra, ganhou muito dinheiro, com certeza, né, nesse processo, quando a gente olha a planilha do lado do Departamento de Operações Estruturadas, que era o departamento de propina da Odebrecht, dentro da Operação Lava Jato, você vai observar que, com certeza, muitas pessoas também teve a mão molhada, ganhou benefícios no meio disso. E olha só a estrutura que nós estamos falando, a pedido de Hugo Chávez. Então, o Brasil ele foi utilizado para atingir fins ideológicos. Mas por que o Porto de Mariel? Aí quem lê o livro vai entender um contexto muito maior que envolve questões da Farc, que eu citei aqui agora há pouco, entre outras profundidades. Só para a gente ver como que a teia, né, ela vai se alargando e a gente vai cada vez mais perdendo o horizonte. E como a mídia trata isso hoje aqui no Brasil? Ah, não, ele roubou. Ah, não, foi um escândalo de corrupção. Ah, agora os esportes. No jogo de hoje, o Flamengo, entende? O restante da população. O Hugo Chávez, ele foi uma peça, ele foi, né? Ele foi uma peça fundamental do Foro de São Paulo. Tanto que naquele livro do Leonardo Coutinho, Leonardo Coutinho, O Espectro Leonardo do Chaves? Coutinho. Brilhante esse livro, brilhante. Inclusive, tem algumas referências no trabalho do Leonardo Coutinho que eu reputo um dos maiores jornalistas que o Brasil tem atualmente. Ele conta no livro dele até que teve um presidente iraniano que procurou o Hugo Chávez para que ele intermediasse negociações com a Argentina, para que a Argentina entregasse a ele os projetos de usina nuclear para que ele aplicasse lá no Irã. Porque parece que era uma usina que tinha o mesmo tipo de projeto e nem os russos estavam dando conta de botar a usina do Irã para funcionar. Então quem intermediou isso aí foi o Hugo Chávez, que na época tinha muito dinheiro na mão, muito poder na mão. Hugo Chávez, meu caro, eu diria que isso é uma tese que eu defendo e outros também defendem. Eu nunca vi o Leonardo Coutinho falar sobre isso, mas pelo livro dele, pelo que eu já li sobre o trabalho dele, ele também
vai nessa linha, mas posso estar errado aqui. O Hugo Chávez ele foi escolhido pelo Fidel como seu sucessor, mas não o sucessor do governo de Cuba. Quando a gente pensa a ideia do partido, como, né, os comunistas pensam o partido em si, é muito diferente de como nós encaramos o partido, tipo, o PSL, o PL, União Brasil. Não, não tem nada a ver com isso. Até para a gente entender o PT, a gente tem que entender o conceito de partido que eles têm. Eu costumo falar que encarar o PT como um partido político é um erro. O PT é um think tank revolucionário. E isso é uma forma de você respeitar, não no sentido de que, olha, ele é bom, não. É respeitar para você saber a profundidade que tem. Não cair na simplificação e no desdém. E o Hugo Chávez, ele foi o escolhido pelo Fidel para isso, para ser o líder desse partido amplo, vamos colocar assim, que lideraria a revolução na América Latina. Isso não significa que o Raul Castro ou Díaz-Canel, que hoje é o ditador cubano, não teriam lugar deles hoje. É lógico que teria, mas a ideia de ser a figura de proa, né, seria sim para o Hugo Chávez. É tanto que em 2005 já ele começa a assumir essa condição. Uma coisa que eu coloco no livro é uma fala do que o Hugo Chávez ele sempre costumava dizer nas reuniões na Venezuela: nós não somos mais um pequeno qualquer no mundo, né? Hoje os grandes vêm até nós, o gigante brasileiro agora vem até nós, né? Então isso era algo muito comum. Em 2005, o Hugo Chávez, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, aqui no Brasil, ele foi ovacionado como grande líder da revolução da América Latina. E nesse evento, o Lula teve o seu nome vaiado por algumas pessoas. Houve vaias para o Lula nesse evento. Em 2005, isso, aqui dentro do Brasil, só para a gente ter uma noção. É claro que o papel do Lula era outro, diferente do Hugo Chávez, e muitas vezes os pelegos não entendem isso, né? O Lula não estava preocupado com aquelas vaias, né? Porque o papel que ele tinha a cumprir no projeto revolucionário era diferente. Maravilha. É, Só avançar um pouco. Governo Dilma. A gente sabe, né, que houve toda uma movimentação para que haja um impeachment, né? Não basta que o presidente tenha cometido simplesmente o crime. Tem que ter um concorde do Congresso e um concorde do povo também, né? E a gente sabe que a economia do Brasil, né, do governo Lula para o governo Dilma, ela vinha vindo de mal a pior. Tem como você também dar uma palhinha sobre essa questão? Sim, eu até vou discordar um pouquinho de ti que a parte econômica ela vinha de mal a pior do governo Lula para o Dilma. Em profundidade você está completamente certo, mas na percepção não. Por quê? Só para a gente ter uma noção, em março de 2011, o dólar estava R$ 1,53. Era o valor do dólar. O dólar estava quase um por um com R$ 1, né? E as pessoas falam, que maravilha. Isso por quê? Primeiro, em 2008, nós tivemos uma crise econômica mundial, começou nos Estados Unidos, que é do mercado da bolha imobiliária, e nós tivemos, a partir daí, várias ações no Brasil que foram feitas para quê? Para mascarar a crise, os próprios, o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, também ajuda nisso, porque é o mesmo processo que a China usa, né? A China também está com a bolha imobiliária hoje porque ela criou esse tipo de estrutura. Você investe muito em infraestrutura, construção de cidades, etc., para quê? Gerar empregos e a partir daí você sustentar. Tá? E o que acontece? Em 2013, nós temos um problema grande, que foi... pessoal, eu estou ao vivo aqui, só para saber que... Tá travando um pouquinho, Paulo. A sua imagem está congelada para mim. Agora travou tudo. A imagem e o som, não te ouço.
Opa, Opa, tá bom agora? agora tá. Agora ficou bom. Ah, muito bom. Dizia A parte você da comercial? estrutura, né, da bolha imobiliária da China? Sim. Então, o que que acontece? Acontece dois problemas, né, no Brasil. Primeiro, o rescaldo que veio dessas ações ao longo do tempo. Nós tivemos, isso foi determinante para esse declínio que o Foro de São Paulo teve nessa época, que foi a baixa do petróleo mundial. Assim, isso gera, pessoal, estou aqui ainda, me dê um feedback. Deu uma travadinha de novo aqui. É, travou um pouquinho. Alô? Tô Oi, ok? tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então tá. Então vamos lá. Pode continuar. E há essa baixa do valor do petróleo no mundo inteiro. Né? Então, isso aliado à morte do Hugo Chávez em 2012, deixa a Venezuela numa condição muito frágil. E nessa época, a Venezuela já estava liderando de forma mais efetiva, né, as ações do Foro de São Paulo. Então, aí que a gente começa a ver vários problemas econômicos começarem a surgir no Brasil, aliados a uma estrutura de insatisfação social, que foi as jornadas de 2013 que nós tivemos no Brasil. Aí você junta a fome com a vontade de comer. Porque se tem uma coisa que político tem medo, é de povo na rua. Isso em qualquer lugar do mundo, como sempre foi na história. Se a gente for pegar a história do Sim. Império Romano, o famoso pão e circo, era justamente para quê? Para você evitar o povo na rua. Povo na rua é sinal de alerta gritante para qualquer político, seja de qual forma que for. Então, na hora que o povo foi para a rua do jeito que foi por 3 anos, não teve jeito, né? A não ser derrubar a Dilma. E aí que vem a estrutura do golpe, né? Ah, porque foi golpe, etc. Não foi golpe. O povo não queria mais aquele governo. E sim, houve interesses políticos para a queda da Dilma, obviamente. É tanto que o Temer faz a sua carta nação lá, né? Rompendo com a Dilma, se colocando à disposição para tomar o poder, né? Isso é óbvio, mas existia um sentimento legítimo da população do antipetismo. É só a gente ver o que aconteceu nas eleições de 2016 e 2018, os números do PT, né, municipais de 16, 2018, presidenciais. Não, maravilha. Eu sei que o seu tempo tá curto, né? Só um último detalhe que eu queria que você colocasse para a gente, Claro, é. de todo esse histórico, né, que a gente teve aí, dessas ações de envio de dinheiro para fora para sustentar o plano de poder do Foro de São Paulo, o que você enxerga hoje como sendo um perigo para a volta do Lula nessas próximas eleições? Dois dois nomes muito fortes. Vladimir Putin e Xi Jinping. Tá? Porque hoje, para quem lê o livro aqui, isso vai ficar muito claro, a China é o garantidor financeiro dos governos ligados ao Foro de São Paulo na América Latina, e o Vladimir Putin é a garantia bélica. É a garantia bélica para essa estrutura de poder também. Né? Então, se a gente falar assim de personagens, eu diria que são esses dois, porque eles alimentam e as relações do Brasil ficarão cada vez mais próximas com essas duas forças. Né? Em um momento de instabilidade mundial, onde a gente está vendo a posição da Rússia na guerra da Ucrânia, a coisa está escalando. Eu acabei de fazer um programa de quase 3 horas lá no PH Vox com o Sr. Sepúlveda, o Ivan Kleber e o Eliel. E para quem quiser assistir, assista, porque vocês vão entender a gravidade da coisa. E o Brasil pode estar aliado aí ao governo russo, que aqui no Brasil muita gente costuma chamar de direita bolchevique, fica apaixonada com os discursos fantasiosos do Vladimir Putin, mas é o mesmo Putin que mantém o Maduro no poder. Aqui no livro eu explico isso em detalhes, como aconteceu em 2019, né? Conversando inclusive com diplomatas brasileiros para pegar detalhes daquela época que aconteceu, né? Foi um trabalho que eu fiz de entrevistar alguns diplomatas. E
Além disso, o Vladimir Putin, por exemplo, é um dos principais apoiadores da ditadura do Daniel Ortega, né? Então a gente vê muitas pessoas hoje aqui, eu sou cristão, conservador de direita, Daniel Ortega, amigo do Lula e etc, e amo o Putin, por outro lado. Então a gente vê esse problema, né, que essa base ideológica ela fica escondida numa camada por interesses políticos, né, e de narrativas, e as pessoas não se atentam a isso, né? O Putin, que muitos aí da direita amam, é o mesmo que mantém o Maduro no poder e que também apoia e tem até autorização para enviar tropas para dentro da Nicarágua. A Nicarágua hoje, né, nesse exato momento, tem já uma autorização do próprio Congresso que a Rússia pode infiltrar 80 mil tropas lá dentro da Nicarágua. Maravilha. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Travou um pouquinho. Paulo, quero agradecer demais, de coração, essa participação sua aqui na live. Foi muito esclarecedor. Recomendo a todos, né, aí que assinem o canal PH Vox, que acompanhem aí o trabalho do Paulo, que é muito interessante, muito importante, né? E comprem o livro dele também, que é um assunto importantíssimo para que a gente possa entender o contexto, né, que a gente vive nos dias atuais. Paulo, você está travado de novo para mim. Realmente está travando muito, meu caro. Eu mal entendi, mas eu agradeço o convite. Vamos marcar de vir uma oportunidade que a conexão esteja melhor. Não sei se é o Instagram, porque a minha conexão aqui parece que está boa. Eu acho que pode ser alguma coisa na plataforma, de repente. Não, tranquilo, mas deu para aproveitar bastante do que você falou aqui, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a palavra aí para você fazer também as suas despedidas. Claro, o que eu quero dizer pro pessoal, assim, gente, não subestimem o que está acontecendo no Brasil nesse momento somente como uma eleição, uma escolha eleitoral ou coisas do tipo. Existem coisas muito mais importantes e eu garanto para vocês, até mais importantes do que as brigas internas que nós temos no Brasil. Esse é um livro aqui que eu escrevi de fácil leitura. É um livro excelente para você, inclusive, dar de presente para as pessoas que não acreditam. Não, mas por que roubou? Não, todo político rouba, é tudo igual. Não, aqui você vai ter um fundamento com muita fonte. O livro tem quase 300 páginas, Eric, e tem 280 notas de rodapé, só para a gente ter uma noção, né? E se você puder, né, reze um terço no domingo. Quando você estiver indo votar, vá rezando um terço. Nós faremos um rosário, né, já é o 9º dia da nossa novena lá no PH Vox, 3 da tarde, estão todos convidados, né? Estaremos rezando, pedindo a Nossa Senhora que abençoe o nosso Brasil. E eu vou terminar como eu sempre gosto de terminar, Érica, aqui. Tudo que eu participo, joelho no chão, santo terço na mão. É a arma de Nosso Senhor para nós sempre, né? Então, é isso, meu caro. Eu agradeço. Com certeza. Maravilha. Perfeito. Agradeço muito a você. Agradeço a todos que acompanharam a nossa live. Paulo, que Deus o abençoe sempre. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração e até a próxima. Ótimo final de semana a todos. Tchau.